Oi, gente! Bem-vindos ao podcast Pode ou Não Pode? Eu sou a Tati. Eu sou o Murilo. E nós somos apresentadores aqui desse podcast que vai falar um pouquinho mais sobre os mitos e verdades da nutrição. Então, queremos que vocês acompanhem com a gente esse projeto pelo nosso Instagram. Nós somos alunos do curso de nutrição da Unimetrocamp e a gente está sendo supervisionado pela coordenadora do nosso curso. E o nosso Instagram é o Pode ou Não Pode Podcast, onde a gente quer que vocês interajam com a gente. Mande pergunta nas caixinhas de pergunta, né? Que tá sempre lá no ar. Isso. E o nosso podcast ele vai ser quinzenal. A gente vai postar os vídeos toda terça-feira no canal do YouTube, às 7 horas, tá? E em alguns episódios a gente vai trazer alguns profissionais aqui para falar um pouco dos temas que a gente vai trazer. E hoje a gente trouxe a Lari Kaffer. A Lari, se quiser se apresentar um pouquinho. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês primeiro, Prazer, nesse primeiro episódio. Lari. Que delícia, né? Prazer. Estar aqui na estreia com vocês. Meu nome é Larissa Kaffer. Eu sou nutricionista clínica e comportamental. Sou terapeuta de inteligência emocional e também estou fazendo a pós agora em psicanálise. Que legal. E, Lari, o nosso podcast hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável. O que para você, o que você entende como alimentação saudável? O que você passa para os seus pacientes sobre esse tema? Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso falar assim. Vou começar falando por que eu escolhi a nutrição, né? Acho que é importante. Isso, também. Nesse contexto de alimentação saudável, eu acho que se encaixa bastante. Então, eu escolhi a nutrição porque desde novinha, com 6, 7 anos, eu comecei a praticar ginástica olímpica. E eu me apaixonei por esse universo saudável, né? Atividade física, alimentação. E aí começou a ficar um negócio mais profissional. Então, comecei a treinar 5, 6 vezes por semana. Então, eu precisei que a alimentação fosse realmente a base de uma categoria profissional que eu estava na ginástica olímpica. Então, a percepção de alimentação saudável que eu tive desde pequena era que a alimentação era fundamental para que eu tivesse força, desempenho, disposição para o treino. Então, eu sempre fiquei alucinada, assim, como a alimentação era o nosso superpoder, assim, para treinar, para fazer o negócio dar certo, para eu ter resultado, né, ganhar medalha. Então, foi assim que a nutrição surgiu na minha vida. E agora, respondendo a sua pergunta, Murilo, a alimentação saudável, com base na nutrição, como vocês são também estudantes, é fornecer para o nosso corpo, né, que é o nosso veículo, né, a gente precisa dele para andar, para se movimentar, os nutrientes necessários para a gente sobreviver, para a gente estar vivo e para a gente conseguir realizar as coisas na nossa vida. Então, carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, minerais, a gente precisa ter isso na nossa alimentação para que a gente consiga seguir em frente. Nossa, muito legal. Inclusive, quando a gente fala de alimentação saudável, eu acho que a gente pode não só colocar naquela questão do saudável, que é a ausência de doença, né? A gente pode colocar em outros âmbitos da nossa vida, por exemplo, nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde social, né? Onde estamos introduzidos no ambiente, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, com certeza. Igual diz a Organização Mundial da Saúde, né? A saúde não é a ausência de doença. Então, tem vários fatores que a gente tem que trabalhar junto para que tenha a saúde, né? O saudável é muito amplo, não é uma coisa só. E realmente a saúde emocional e mental, ela tá muito ligada também Andam junto, né, Lari? Exatamente, com a alimentação saudável. Então, as crenças alimentares que a gente tem, que a gente até estava conversando, né, antes, bastante crenças limitantes, ruins sobre alimentação, que tá ligado com a nossa saúde mental e emocional. Então, se eu acredito que fazer dieta, né, tá muito enraizado na cabeça das pessoas, que é sofrimento, que é difícil, que é ruim. Então, essas crenças populares, né, ligadas ao nosso envolvimento emocional com a alimentação, pode prejudicar a nossa alimentação saudável. E ver isso como um fardo, ver isso como uma coisa ruim. Então, a gente precisa também cuidar dessa parte emocional, da nossa percepção sobre a alimentação, para que a gente tenha uma alimentação realmente saudável. Ótimo. Muito interessante que ela falou, né, que não é só algo ligado ao exterior, né, ao físico. O lado mental, emocional, comportamental
é muito válido falar isso, que uma alimentação saudável muda e molda realmente o nosso dia a dia e deixa algo tudo mais amplo, mais fácil, mais gostoso, né, Lari? Verdade, mais leve de levar, mais fácil de levar, né? Porque se a gente coloca um fardo em cima da alimentação saudável, como se fosse, nossa, é muito difícil, é muito sofrido, Com certeza. a tendência é que o nosso comportamento faça o quê? Não siga essa alimentação, né? Vai pro mais prático, pro mais rápido, Sim. pro aumento de ultraprocessado que tá acontecendo muito agora no Brasil, né? O consumo de carboidratos simples, ultraprocessados, aumentou em 80%, segundo as pesquisas do Ministério da Saúde e tudo mais. Então, a gente cuidar dessa parte, a nossa percepção sobre a alimentação é muito importante. Porque quando a gente entende que isso não é um fardo, isso não é difícil, é muito mais fácil do nosso comportamento ser mais fluido para essa alimentação. E já discutindo isso, né? O consumo de ultraprocessados aumentou. Por que você acha que aumentou? O pessoal querendo praticidade, acho que é um dos tópicos aí pra se falar. É verdade. Eu acredito que hoje a gente vive um mundo muito imediatista, né? A gente quer as coisas rápido, quer que seja fácil, quer que seja, né, com geração de TikTok, de Reels, de Instagram. A gente quer cada vez um negócio novo. Então, o ultraprocessado é a coisa que, na cabeça das pessoas, é o mais fácil. O caminho mais fácil pra ir, né? E também a falta de entendimento do que é processado, ultraprocessado, in natura, faz com que as pessoas não tenham boas escolhas, né? Então, o que é os alimentos ultraprocessados? Biscoito, bolacha, quantidades açucaradas, né? Excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura. Então, tudo que não é in natura, não é o alimento ali pronto, bonitinho, saudável, tudo que vem no pacotinho, embalado e tudo mais, ele já tem um processo de processamento, né? E o ultraprocessado ainda mais. Então, eu acredito que esse aumento do consumo de ultraprocessados realmente está ligado a essa questão de querer as coisas rápidas. Mas a gente não deve pensar só a curto prazo, mas a longo prazo, né? Eu costumo falar que o nosso corpo é como se fosse um veículo mesmo. Então, qual a qualidade do combustível que a gente está colocando nesse nosso veículo? Né? O meu marido, o carro dele parou aí e descobriu que era combustível adulterado. E o mecânico falou, não é de agora que tá colocando, não é de uma hora para outra. Entra naquela questão do mais barato, né? Exatamente. Porque normalmente ultraprocessado você tem um custo menor também e é mais prático ali. Você consegue consumir rápido, é só abrir a embalagem, comer em qualquer lugar. E o preço depois sai bem caro. Depois sai bem caro, não é na hora. Então, cuidar da qualidade do combustível que a gente está colocando no nosso principal veículo, que é o nosso corpo, né? Muito bem lembrado. Porque eu acho que a maior ostentação que a gente tem é ter saúde hoje em dia. Exato. E aproveitando essa questão do ultraprocessado, né? Tem uma importância também que a gente pode colocar da dieta equilibrada, né? Da alimentação equilibrada. Porque algumas pessoas acham que eu consumir carboidrato vai prejudicar o meu emagrecimento, o meu processo de hipertrofia, né, de ganho de massa, e não é bem assim, né? Eu acho que quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que pensar numa alimentação equilibrada. A gente precisa de todos esses macronutrientes, todos os micronutrientes, né? E fazer de forma equilibrada ele. Não é deixando de consumir que você vai ter um resultado melhor, né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que é importante a gente entrar um pouco nesse quesito. E para a gente seguir aqui o nosso roteiro, os benefícios de quando a gente fala que a gente tem uma alimentação saudável. Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Murilo, igual você falou, a base de uma alimentação saudável, né, Tati, é o quê? A variação. Então, a gente ter frutas, legumes, verduras. Eu sei que parece clichê, né? Não é clichê a gente falar isso? Óbvio, precisa ser dito. Gente, as pessoas sabem o que tem que fazer. Elas sabem o que é saudável ou não. Por isso que eu falo também da questão comportamental. Se a gente não entende os gatilhos emocionais e tudo mais que tá levando a gente a um comportamento que racionalmente a gente sabe que não é correto, é prejudicial. Então, a gente sabe que é frutas, legumes, verduras, fibras. A gente sabe do porcionamento, então isso do consumo excessivo de carboidrato que está acontecendo, é porque as pessoas não têm o conhecimento que é necessário a proteína, é necessário o carboidrato, sim, só que nas quantidades corretas, né, sem o excesso, é necessário, todos os grupos alimentares, eles são necessários. Não tem o ruim, não tem o bom.
todos são necessários para alimentação A saudável. gente só precisa achar um equilíbrio e justamente o nutricionista faz esse papel. Ele vai trazer para você o equilíbrio das refeições, para você justamente ter realmente uma alimentação saudável. Não é só seguir o que blogueiros falam, o que até médicos entram nessa questão, sendo que não é o papel deles. O papel para falar sobre alimentação e para falar que realmente uma alimentação está saudável, é só um nutricionista que pode fazer esse papel. E a gente vai entrar um pouquinho na questão de mitos aqui, né? Falar essa questão que tem muito na internet, que são os mitos de alimentos, né? E aí eu queria passar um pouco para a Tati, falar um pouquinho dos alimentos fit, né? De saudável, como que... Né? Isso é muito importante falar, porque a gente vê muito na prática, quem trabalha com isso, quem estuda isso, quem tá fazendo estágio com isso, sabe que as pessoas confundem muito, né, Lari? Demais. O fit com o saudável. Ai, Murilo, eu parei de tomar suco de laranja e comecei a tomar Coca Zero porque não tem açúcar. É o que a gente mais escuta aqui, estando nesse âmbito da nutrição. Lari, fala um pouquinho a respeito sobre isso pra gente. Eu tenho certeza que no seu trabalho você escuta muito Demais. isso, porque nós, como estudantes, já escutamos, né, essas falácias. E como que é você tirar isso da cabeça das pessoas, explicar o que realmente é fitness, o que é saudável, o que a pessoa precisa no momento. Muitas vezes a pessoa não precisa nem emagrecer, né? O mais interessante pra ela seria o mais saudável, o que dá nutrientes, o que dá ali uma carga energética. Mas a pessoa acaba aí indo nessa onda aí do fitness, do tudo que é zero, tudo que é light. É verdade. Nossa, a gente pega muito, muito. Eu falo que o trabalho nutricional que a gente faz não é simplesmente entregar, é isso que você tem que comer, né? Segue isso aí. Não, é um trabalho de educação nutricional mesmo. É muito então é muito importante. legal isso que vocês estão fazendo aqui, porque é essa educação que o pessoal precisa. Eu falo, o paciente não tem que ser meu dependente, ele tem que aprender a se alimentar. Sim. Então isso que vocês estão fazendo aqui é, assim, muito importante para a população. Então, desmistificando essa parte do saudável e do fit, o fit é criado pela indústria para vender, né? É um rótulo ali de fit. Então, nem tudo que é fit é saudável, né? Muitas pacientes me mandam, né, no mercado, Lari, isso aqui. Aí tá escrito lá, fit. Aí eu falo assim, já te ensinei a olhar o rótulo, né? Olhar a lista de ingredientes. Ah, é verdade. Aí elas olham e falam, Lari, não é saudável. Então, nem tudo que é fit é saudável. O que é saudável? É o que vai fornecer uma carga nutricional para o nosso corpo, né? Variada de nutrientes, vitaminas, minerais. E que não necessariamente está ligado à carga calórica desse alimento. Exato. Então, muitas vezes um alimento ali é fit, mas ele é muito mais calórico do que um alimento saudável. Exato. Né? Então, se a gente entende isso, a leitura de rótulos, de ingredientes, a gente sabe que o fit é criado pela indústria para vender, mas nem sempre o fit é saudável. E um produto zero caloria não significa que vai te trazer algum benefício em relação à sua saúde, né? É muito importante lembrar isso. Quer dizer que é zero caloria, mas não quer dizer que é nutritivo. Exatamente. Né? Às vezes não tem nada de caloria, mas também não tem nenhum nutriente. Sim. E do mesmo jeito, fazendo analogia com o carro precisa de manutenção. E o que vai fazer a manutenção no nosso corpo é exatamente os nutrientes necessários. Então, se a gente não tem esse nutriente para fazer a manutenção do nosso corpo, uma hora o motor vai fundir. E a conta uma hora chega, vai dar um problema. gente. Pode demorar, mas chega. Lari, aproveitando esse gancho que você está falando dos rótulos, existem alguns alimentos que eles colocam lá. Alimento light e alimento diet. Você pode contar pra gente um pouquinho a diferença? Qual que é o mito por trás desses alimentos? Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Esse quadro de mitos é maravilhoso, né? O que vocês criaram aqui é muito bom. Então, o light. As pessoas não sabem a diferença do light, do diet, do saudável, do fit. O light, ele é um alimento em que tem a redução de um componente. Então, ele tem a redução, pode ser de açúcar, pode ser de gordura, pode ser de sal. Então, ele sempre tem a redução de um componente. E essa redução desse componente pode interferir ou não na quantidade calórica, né? Então, a gente sabe disso. Então, light, gente, sempre é a redução de um componente, que nem sempre é açúcar, né? Pode ser qualquer outro. Já o diet é a isenção, então eles tiram um componente, que também não necessariamente é o açúcar.
Então, o diet pode ser a isenção de gordura, pode ser a isenção de sal, pode ser a isenção de qualquer outro nutriente. Então, o paciente, por exemplo, que está com uma resistência à insulina, né, que está pré-diabético, vai olhar lá as coisas diets e vai pegar. Mas sem olhar o rótulo, ela não vai saber se esse diet é sem açúcar, né, que é o que ele precisa reduzir, ou outro componente. Não se sabe. Não né? se sabe. Então, precisa ler o rótulo. A gente precisa aprender a ler rótulo, né? Eu sei que eles dificultam, né, colocando aquela micro letrinha, mas o que a gente pode fazer? Tirar uma foto do rótulo, aproximar na câmera, ó, dica. Aproximar na câmera e ler aquilo lá. Com conhecimento, a gente melhora a nossa alimentação. Muito legal. É isso, a educação alimentar é a base de tudo, né? Exato. E aí tem alguns conceitos também que a gente pode entrar ainda nessa questão dos mitos, que é aquela questão do dia do lixo, ou falar que um alimento é porcaria. Enfim, você pode falar um pouquinho sobre isso também? Sobre desmistificar essas palavras? Isso é polêmico, hein? Isso é polêmico. Gente, lixo é lixo. Nenhum alimento a gente pode chamar de lixo, pelo amor de Deus, né? Não tem como chamar um alimento de lixo. Então, na minha estratégia nutricional, sempre eu falo para as minhas pacientes, é uma refeição livre. Uma refeição que não está dentro do planejamento alimentar. Não um dia do lixo, não uma porcaria. Porque não existe alimento bom ou ruim. Né? Não existe isso. Alimento é alimento. Alimento é alimento. Sim. Não existe bom ou ruim. E o que vai fazer você engordar ou emagrecer não é um alimento em si. Mas o que a gente trabalha na nutrição é o contexto alimentar. Então, o que você comeu durante o dia todo? O que você comeu durante a semana toda? O que você comeu durante o mês todo? É a soma de tudo, né, É o Lari? balanço energético disso aí que vai garantir isso pra gente. E o que classificaria um alimento ruim, né? Às vezes uma coisa que pode ser ruim nutritivamente faz bem pra você tá num momento com amigos, né? Memória afetiva, memória né, Tati? afetiva, isso conta muito, Imagina. né? No lado social também. Exatamente. Você tá na casa da sua avó, você tá na casa da sua mãe, ela faz um negócio pra você falar, ah, não, isso aí é porcaria. Porque tem açúcar, gordura. Né? A exceção não muda a regra. Então, o que vale na nutrição é o que você faz maioritariamente. Sim. Se você, de vez em quando, comer alguma coisa que é menos calórica, né? Que não é lixo, não é porcaria, na verdade, é mais calórica, na verdade, né? Nutricionalmente não é tão legal assim, não tem problema de vez em quando. Né? Porque você sabe que a sua regra não é aquilo, isso é a exceção. Voltamos ao prato equilibrado, né? Exatamente. Tudo em equilíbrio faz bem. E eu acho que só pra gente fechar essa parte dos mitos, tem uma questão também que quando a gente fala que um alimento é saudável porque ele não tem açúcar, ou porque ele não tem lactose, ou porque ele não tem glúten. Então, eu acho que isso também é uma parte que a gente tem que entrar, né? Que não é necessariamente porque você tirou o açúcar daquele alimento, porque você tirou o glúten daquele alimento, ou a lactose daquele alimento, que ele se torna saudável automaticamente. Entra também a questão que eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas tacarem whey em tudo e achar que, taquei whey aqui e vai ser saudável. Não é também assim. É muito mais complexo do que parece, né? Do que é, de fato. Então, é muito fácil as pessoas usarem isso para ganhar engajamento nas redes sociais, só que tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. O que você acha, Lari, dessa questão da lactose, do glúten, das pessoas usarem, tirei açúcar, então tá saudável? O que você acha? A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Faz esse bolinho fit, aí tem um monte de pasta de amendoim, aí a pessoa tá querendo emagrecer, ela tá consumindo muita gordura, ou coloca, igual você falou, coloca um whey ali, pronto, virou saudável. Então, realmente, a intolerância à lactose e ao glúten, ela existe. Né? Tem pessoas que têm essa intolerância, mas não é todo mundo. Sim. Então, antes de você se intitular, né, intolerante, você deve fazer um exame. O nutricionista pode pedir o exame de intolerância à lactose e intolerância a glúten, e você descobrir realmente se você tem uma... não é resistência, uma intolerância a esse alimento, né? Uma alergia, ou tem, por exemplo, a doença celíaca, que realmente você não pode consumir nada de glúten, mas isso precisa de um diagnóstico, né? A gente não pode se diagnosticar achar que pode e achar que pode tirar, jeito. Exatamente. Muito porque isso vai fazer mal até, né? Você para de consumir um alimento, aí quando você consome, você vai ter uma reação a ele, porque
o seu corpo fica desacostumado com aquele alimento, aí você vai achar mais ainda que você tem uma reação. Mas é essa dessensibilização que aconteceu, e aí quando você come, você tem vários sintomas. Então, isso não pode acontecer. Você precisa realmente tirar um alimento se você realmente tem uma intolerância. E Lari, você tem algum caso que aconteceu com algum paciente, alguém próximo de você, para contar pra gente sobre essa questão de tirar um alimento ou enfim? Tem a questão também entra na parte do imediatismo. Você vê que as coisas se conectam, né? Sim. Os pontos vão se conectando. Essa questão do imediatismo, de querer emagrecer rápido, de querer resultado rápido. Tudo pra ontem, né? E a gente sabe que o emagrecimento acelerado, o emagrecimento rápido demais, ele não é saudável. Né? Da mesma forma que você não ganhou peso de uma hora pra outra, você não vai emagrecer de uma hora pra outra. Então, tem o caso da minha sogra, né? Que, inclusive, quero falar sobre a conscientização do câncer de mama. Ela descobriu um câncer de mama recentemente. Então, façam o autoexame, façam os exames de rotina, porque quanto antes a gente descobre um problema, antes que vire um problemão, é melhor, né? Muito importante. E aí, ela passou com um médico e, pela minha surpresa, ou nem tanto, né? Ela voltou com uma dieta do médico. E a gente sabe que médico não receita dieta. Médico não faz plano alimentar, nem nutrólogo. E isso é papel do nutricionista, da nossa profissão. Então, ela voltou com uma dieta cetogênica e ela perdeu muita massa muscular durante o período que ela fez essa dieta, né? Eu falei, sogra, isso não é saudável, não é legal. E depois dessa dieta, ela perdeu 12 quilos em 20 dias. Só que, além disso, ela perdeu massa muscular, ela desidratou, alteração de humor. Então, quando ela voltou a fazer uma alimentação realmente saudável, ela teve até episódios de compulsão. Então, ela teve o efeito rebote. Esses 12 quilos que ela perdeu, ela recuperou rápido. Porque perda de emagrecimento acelerado, muito rápido, não é saudável. Então, a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha, passo a passo, e pensando sempre no longo prazo. Mexe muito com o emocional da pessoa, né? A pessoa já está passando por um tratamento, vinha uma dieta restritiva, às vezes a comida era o único conforto que ela tinha, né? Exatamente. E foi o que foi tirado. Então, realmente, a compulsão vem aí muito mais forte, né? E dando seguimento a outro assunto, um assunto que eu adoro falar, Lari, planejamento. Eu sei que você é uma pessoa muito organizada, eu vejo seus stories. E, assim, muita gente vem falando pra nós, né? Que não consegue seguir uma dieta realmente por falta de tempo, por falta de organização. Ai, dá muito trabalho cozinhar todo dia, eu escuto muito isso. E, na verdade, não precisa ter esse compromisso, né? Tem como levar algo mais leve, mais fácil, mais prático, se a gente tiver uma vida organizada. E como que você faz, Lari? Olha, eu vou dar dica pra todo mundo. Algumas coisas, por exemplo, a gente não ganha a guerra, a gente não ganha a batalha só na força, né? A gente ganha na estratégia. Então, a gente precisa ter estratégia na nossa vida. Tá, o que é prioridade pra mim? Eu preciso me organizar? Eu preciso tornar as coisas mais práticas? Eu preciso fazer minhas marmitinhas? Igual eu falei pra vocês, eu preciso picar minhas frutas? Preciso... Então, se isso é prioridade na tua vida, igual eu falei, a saúde é a maior ostentação que a gente tem hoje em dia, né? Sim. Sem a saúde a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estudar, a gente não consegue ficar com os nossos filhos, com os nossos familiares. Então, você ter saúde é ostentação. Então, se você quer ter essa ostentação, você precisa sustentar as suas decisões, Sim. né? Você precisa ir lá, planejar, organizar, ter mais praticidade. E construir um hábito de melhorar a nossa alimentação, ter uma alimentação mais saudável, é realmente um trabalho passo a passo. Eu até quero chamar vocês para fazer uma dinâmica aqui. E Sim, o pessoal que tá assistindo também. Legal. Tá? Então vamos fazer assim, ó. Solta o tablet. Olha aí, que novidade, a gente Olha não tava só, sabendo. Não tava. Isso veio na minha cabeça agora. O que a gente vai fazer? Eu vou falar 1, 2, 3 e a gente vai cruzar o braço. Tá? 1, 2, 3, cruzar o braço, do jeito que vocês fazem. Tá? Então, 1, 2, 3, cruzou. Tá vendo que cada um cruzou de uma forma, né? Isso é um hábito automático que a gente tem. A gente já tá programado a cruzar o braço dessa forma. Agora vamos cruzar de uma forma diferente, que a gente não tá acostumado. Por exemplo, essa mão tá pra cima, eu vou pôr pra baixo. Tá? Então vamos lá. Solta. 1, 2, 3. Não é estranho?
Não é diferente? Eu, inclusive, cruzei igual, porque tá tão automático. Tá no automático. Então, quando a gente tem hábitos ruins, ruins assim, eu digo, que não são saudáveis, a gente tá acostumado com isso. É igual cruzar o braço, sempre da mesma forma. Não. Então, quando É a mais gente... fácil É mais também, fácil, né? tá acostumado. Então, quando a gente quer uma alimentação saudável e a gente tá fazendo uma coisa nova, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, né? A gente não tá acostumado, a nossa mente não tá programada pra isso. Então, a gente Muito deve bom. insistir. A gente deve insistir até que a nova forma de Vire cruzar automático. o braço vire automático. Eu amei que você falou sobre prioridade, porque assim, hoje em dia a gente fala muito de não ter tempo e realmente eu acho que a gente tem uma vida muito corrida, né, agora. Mas realmente a gente precisa estabelecer uma prioridade no nosso dia, porque você não deixa de tomar banho, escovar o dente, de trabalhar. Ninguém não vai pro trabalho porque tá sem tempo, né? Então eu acho que é a mesma coisa com a alimentação, né? Você Exatamente. colocar isso como uma prioridade no seu dia, deixar até ficar de forma automática, porque aí vai ser mais fácil, você vai pegando a manha. É verdade. E aí os negócios fluem. Agora eu vou entrar num assunto aqui que, quando a gente fala de alimentação saudável também, eu acho que a gente pode entrar um pouco na infância, né? De como é introduzido esses alimentos na infância, que a gente sabe que hoje em dia é muito mais difícil. A gente que faz estágio, a gente faz estágio em unidade de alimentação, que normalmente é em escola. Então a gente vê os pequenininhos lá, às vezes eles não sabem como é uma batata in natura, né? Verdade. Então assim, eles só conhecem a batata do McDonald's. Então como é introduzido esses alimentos para eles, né? Você sabe falar um pouquinho pra gente sobre isso também, Lari? Sim. Na psicanálise, a gente estuda bastante que tudo acontece na infância. Tudo parte da infância. O resto vai ser uma ramificação do que a gente aprendeu na infância. Então, se na nossa infância, né, você que é pai, você que é mãe, você que é tia, você que tem irmãos, você precisa ser o exemplo para essa criança. Porque a criança, ela não vai ver o que você fala. Ela não vai ir pelo que você fala. Ela vai ir pelo que você faz. Então, se você tem hábitos saudáveis alimentares, você vai passar isso para a criança através do exemplo, né? E a gente sabe também que, igual eu falei para vocês no começo, falei que tudo se conecta, a gente não tem ponta solta aqui. A minha percepção sobre alimentação na infância foi uma percepção boa, mas muitas crianças têm uma percepção ruim sobre a alimentação Exato. desde a infância. Exato. Então, aquela criança que já teve sobrepeso e tudo mais, escuta que ela come demais e tudo mais, pode gerar uma restrição na vida adulta. Cria traumas, né? Cria traumas. Então, a gente sabe que a insegurança alimentar é uma coisa real aqui no nosso país. Tem pessoas que passam fome, né? Tem pessoas que não têm o que comer. Então, toda essa percepção sobre alimentação precisa ser curada também, precisa ser tratada. Nossa, isso é muito excelente. legal, É. muito legal. Então, na infância, a gente precisa do quê? De exemplo dentro de casa. A gente precisa colocar as crianças para preparar os alimentos junto com a gente. Isso é uma batata, isso é uma cenoura. Não só dar o alimento, come isso. Sim. Né? A gente precisa também fazer o trabalho de plantar o seu próprio alimento, que é legal também. Sim. Ensinar a criança sobre os alimentos. Isso aqui é um carboidrato, isso aqui vai te dar energia. Olha, essa proteína vai te ajudar a construir músculos para você Muitas crescer. vezes a gente não vê essa educação alimentar dentro de casa, porque nem os pais têm essa educação alimentar. Exatamente. E vale lembrar que criança não vai no mercado fazer compra sozinha, né? Quem escolhe são os pais. Quem escolhe são os pais. Então, se uma criança come mal, não come legumes, não conhece legumes, é porque não tem o hábito dentro de casa e não dá pra cobrar isso da criança. Por isso que eu acho que é algo muito delicado a se tratar, porque é algo que tem que ser tratado com os pais, né? Exatamente. Essa educação alimentar e depois passado pra criança de forma didática, ilustrativa. Eu acho que é até legal. acho que é bem importante. Eu acho que é até legal a gente dar uma dica de apresentar para a criança o alimento. Pode ser cru também, por exemplo, um brócolis cru, deixar ele brincar, deixar ele pegar, deixar ele ver como que é. Criar uma intimidade esse com a comida, alimento, né? Exato. E assim, e não só apresentar para ele o alimento picado, o alimento já processado, já feito, sei lá, um purê de cenoura. Não, apresenta a cenoura para ele, para ver como que é a textura, como que é o alimento em si. Eu acho que Fazer isso com é muito que ela importante. participe do processo, Isso. né? De Exatamente. cozinhar é muito importante. É muito mesmo. importante para o desenvolvimento da criança. E uma coisa que eu vejo também acontecer bastante é que, normalmente, a gente sabe que a nossa vida é muito atarefada, que os pais trabalham demais e tudo mais, mas é recompensar a criança sempre com uma comida. Depois, meu papai não tá aqui, mas vai no McDonald's com você. E é sempre uma comida é sempre uma comida muito calórica e tudo mais. Associada à recompensa. A recompensa. Então, a criança sempre vai
crescer com isso. Então, a gente na vida adulta, a gente tem um dia difícil de trabalho, a gente fala, vou passar a comprar um sanduíche, vou passar a comprar uma pizza, porque a gente tem esse sistema de recompensa. Não tem uma coisa, vou suprir com outra. E a gente precisa melhorar a nossa percepção realmente com a alimentação. Cara, eu tive um dia ruim, não foi um dia bom, eu mereço ter uma alimentação saudável. Já que eu não tive um dia bom, é uma mudança de percepção que muda tudo. Eu vou me alimentar bem, eu vou consumir... cuidado com você, É um cuidado né? com você mesmo, verdade. Bom, estamos chegando aos finalmente aqui e a gente vai abrir algumas caixinhas de perguntas que a gente colocou lá no Instagram. Já interrompendo ele, o nosso Instagram é @podeonopodepodcast. A gente sempre tá abrindo caixinha de pergunta lá, né, Mu? Então, já sigam e participem. A gente gosta que vocês participem, né? Mandem suas perguntas, suas dúvidas, mitos, o que você já viu aquela blogueira falar na internet, pra gente tá aí conversando, debatendo sobre isso. Então, vai lá, Mu. Então, eu selecionei algumas aqui, tá? Pra perguntar pra Lari. Lari, tem uma seguidora que ela colocou: arroz engorda? Arroz engorda. Olha só, a gente juntando os pontos aqui de novo. Nenhum alimento, ele é bom ou é ruim, né? Não tem um alimento que engorda, não tem um alimento que emagrece. Eu fico louca com isso. É sempre um contexto alimentar. Então, depende. Na nutrição a gente escuta muito isso, né? Depende. Então, o arroz engorda, ele vai depender da quantidade, das vezes que você, né? As vezes que você consome ele. Então, é sempre sobre um balanço energético. Aquilo que você gasta, né? E aquilo que você consome. Se o balanço for negativo, ele não vai te engordar. Se o balanço for positivo, o contexto da alimentação vai te engordar, não o arroz em si. Mas toda a refeição que você fizer durante o dia, aí depois a gente faz o balanço da semana e o balanço do mês. Se o balanço do mês for negativo, você vai emagrecer. Se o balanço do mês for positivo, você vai engordar. Então, não é o arroz Não é em si. o arroz em si, é o contexto de toda a alimentação, né? Exato. Pode voltar a comer seu arroz. Aí agora aqui tiveram duas perguntas basicamente iguais aqui, que é sobre suplementação e sobre o whey. Qual é o momento de tomar? Se eu devo começar... comecei a academia, já devo começar a tomar whey? Como que você vê essa questão da suplementação do whey protein? Esse quadro é o verdadeiro pode ou não pode, né? Agora eu entendi o nome. Agora eu entendi o nome do podcast, gente. Sim. Então, suplementação, pode ou não pode? Depende. Na nutrição, a gente sempre vai ouvir isso. Depende. Então, tudo depende do quê? A suplementação, ela é um bônus, né? Ela é para complementar uma alimentação. Então, quando você não está fornecendo através da alimentação, que é extremamente possível, você fornecer toda a suplementação, toda a base de nutrientes pela alimentação. Então, quando isso não é possível pela alimentação, aí que a gente entra com suplemento. E o whey, gente, é proteína, né? As pessoas colocam o whey como um rei, mas o whey é proteína. É a mesma coisa que ovo, é a mesma coisa que frango, é a mesma coisa que carne, é a mesma coisa que iogurte. Só que o whey é mais concentrado. Então, numa porção pequenininha ali, tem mais proteína, né? Equivale mais ou menos 30 gramas de whey a 2 filés de frango. Então, às vezes é muito mais fácil, muito mais prático você consumir um whey do que você ir lá fazer o frango e tudo mais. Mas é muito possível pela alimentação. Quando você não estiver conseguindo atingir essa meta pela alimentação, aí a gente coloca o suplemento. Mas ele não é necessário. Então, é muito individual, né? Como sempre. Os casos que a gente entra com dieta, com plano alimentar, é muito individual. Então, depende muito de como tá o gasto da pessoa, se ela realmente precisa suplementar, se ela realmente tem essa necessidade, aí entra a suplementação. Que, na maioria das vezes... É desnecessário. Assim, né? Na maioria das vezes é desnecessário. Então, a pessoa acabou de começar a praticar uma atividade física, né? Ela saiu do sedentarismo agora e já quer virar bodybuilder. Então, não é assim. Primeiro, ela precisa de um tempo de treino. Quanto mais músculos ela tem, mais o corpo dela vai consumir energia, né? Então, quanto mais tempo de treino ela tiver, mais propensa ela tá para tomar o suplemento. Mas ele não é necessário. Exato. Certo. Muito bem. Tem mais uma aí? Tem mais uma. E aí aqui tem uma assim... É verdade que uma boa alimentação aumenta o meu rendimento no trabalho? Isso é bom. Com certeza, não só no trabalho, né? Mas em tudo. Para você estudar,
para sua vida social, para sua saúde mental. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando de cansaço, de fadiga, de mudança de humor, falta de concentração, falta de né? concentração, de foco, problemas gastrointestinais, né? Intestino, Nossa, sim. estômago mal. Com Vocês certeza. estão passando pela prática clínica agora, vocês devem perceber que bem as comum. pessoas vêm com bastante sintomas. Então, a alimentação saudável, igual ela falou, vai melhorar meu rendimento no trabalho? Vai melhorar a sua vida. Vai melhorar tudo, né? Vai melhorar até a atividade sexual, tudo que você quiser. Então, a gente sabe que quanto melhor quanto melhor for a nossa alimentação, melhora a nossa qualidade de vida, em todos os aspectos. Ótimo. Tá bom. E agora a gente tem o nosso quadro, né? Que é o que tem na sua geladeira. Que a gente colocou esse quadro para você indicar algum alimento ou alguma preparação, algum prato que não pode faltar na sua geladeira, que você tem que ter todos os dias lá para você. O que não pode faltar na minha geladeira, no meu armário? Olha a pergunta de vocês. Invasivo. Então, eu tava pensando aqui, e assim, eu acho que não é um alimento em si, mas é também uma dica pra todo mundo, né? Eu acho que o que não pode faltar na minha geladeira, no meu armário, é organização e praticidade. Muito Independente do alimento que esteja lá, né? Lógico, a gente vai optar por alimentos saudáveis, mas se você tiver organização e praticidade, é muito mais fácil você seguir uma alimentação saudável. Então, eu abro a minha geladeira, se tem ali uma frutinha picada, se tem um iogurte ali, se tem uma marmitinha congelada, é muito mais fácil eu consumir esse alimento do que eu pedir um iFood, do que eu querer comer alguma Sim. coisa mais calórica. Então, acho que o que não pode faltar é organização e praticidade. Nossa, ótimo. Legal. Perfeito. Adorei. A gente vai ter que ter um episódio sobre isso, gente. Foi bem falado e eu acho que é algo que as pessoas interessam bastante. Então a gente vai ficando por aqui. Então a gente pode nos encontrar nas nossas redes sociais, que a Tati vai repetir novamente. Instagram, @pode não pode podcast. Então lá você vai encontrar caixinha de pergunta, a gente vai aparecer por lá. E também tem o link na bio, né? Na bio. Sobre o nosso YouTube, onde vocês vão estar vendo aí o nosso videocast. Isso aí. É isso? Esqueci de alguma coisa? Posso falar meu Insta? Com Pode certeza, falar, Lari. O meu Insta é @larikaffer, é KAFFER. E também tem o TikTok, tem o Kawaii, que eu falo bastante sobre saúde mental, inteligência emocional e nutrição também, se vocês quiserem me acompanhar. Muito bem. E muito obrigada por estar aqui nesse primeiro episódio. A gente quer Ai, a gente agradecer que agradece a sua muito. presença aqui, Lari. Muito obrigado. sucesso, vai explodir isso aqui, hein? Sério. Muito obrigado. Pensamento positivo. A gente quer agradecer também toda a estrutura que a faculdade está nos proporcionando aqui, o espaço, né? Ao Charles, que está aqui dando apoio à nossa câmera, e todo mundo aqui que ajuda, né? A Andrea, que é a nossa produtora, a Júlia, que está aqui também. Então a gente quer muito agradecer vocês e Compartilhem esse conhecimento, Exatamente. gente. Compartilha com Compartilhem. parente. Grupo da família que só manda bom dia, manda esse vídeo, né? Que vai ser Muito bom. muito Utilidade pública. muito obrigado, É isso, gente. então. Tchau, tchau. Beijo!